Shalom, shalom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, né, do nosso estudo bíblico do livro de Atos, onde Deus tem falado conosco, nos ensinado de forma sobrenatural, tem sido os ensinos de uma forma tremenda, e também um conteúdo muito bom, um entendimento que tem trazido uma clareza para nós nesses dias. Que bom que você está presente, e você que vai assistir essa aula gravada, que o Senhor te abençoe de uma forma especial. Nós vamos estar orando para dar início a essa aula, né? Então, nós começamos a aula com algumas preliminares, né? Algumas resenhas, a gente bate um papo antes, depois a gente vai para o conteúdo. Eu vou convidar a Edna, né, lá na Casa do Sobrenatural, na Torre do Sobrenatural, né? Para estar fazendo essa oração inicial conosco. Amém. Pode estar orando? Sim. Pai querido, Pai santo, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque as tuas misericórdias têm sido conosco todos os dias. Pai, obrigada pela tua mão poderosa. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo, Senhor, mais de ti. Pai, eu clamo que um espírito de discernimento venha sobre as nossas vidas, que todo espírito de religiosidade, todo espírito, Senhor, de divisão, possa cair por terra em nome de Jesus, que as nossas mentes, que os meus olhos, que os nossos olhos possam ser abertos, Senhor, para enxergar, Senhor, a tua revelação através desse estudo, Senhor, que já tem falado grandemente aos nossos corações, que os nossos corações possam estar moldável, ensinável, Senhor, para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através desse estudo. Pai, nós te louvamos pela vida do profeta Edson, Senhor, do profeta Ronaldo, do profeta Léo, do Natan, do profeta Natan, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Senhor, remanescentes, o Senhor tem levantado pessoas, Pai, comprometidas com o teu reino, Senhor, pessoas comprometidas, Senhor, com os teus princípios, com os teus propósitos, e nós te louvamos pela vida dos profetas, que tem levantado, que tem sentido o desejo e tem buscado, Senhor, mais de ti, tá nos ensinando, Senhor, aquilo que o Senhor tem trazido de revelação para eles. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo possa ter liberdade para fluir neste estudo, nessa sala, Senhor, e que venha ser uma noite abençoada, Pai, e que nós possamos sair daqui inconformado com o que vivemos e que venhamos sair daqui inconformado e com a certeza que podemos ser cristãos melhor, que nós podemos olhar para ti, Senhor, olhar para os teus ensinamentos e sermos diferentes, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Amém, amém. Shalom a todos que entraram logo após, a Dineia, né? A Magali, a Zélia, Leonardo, que o Senhor abençoe vocês de uma forma especial. Hoje nós estaremos estudando sobre o capítulo 11 e o capítulo de número 12. 11 e 12, é isso mesmo? 11 e 12. Né? Semana passada foi o 9 e 10. Hoje, né, eu perdi, né? Eu tive que... Estava na escola de inteligência, eu estava aqui, mas não estava ouvindo, né? Que ao mesmo tempo eu estava dando aula. O profeta Ronaldo trouxe aí, né, sobre a conversão de Saulo, né? Ou, né, quando nós falamos o momento do encontro, né? Eu não digo nem conversão, mas o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Tremendo essa parte, isso é tremendo, é poderoso. E hoje nós vamos estar ouvindo mais, todos sejam bem-vindos. Eu queria que vocês abrissem, quem puder abrir a câmera, eu quero fazer uma breve divulgação do nosso curso, então eu quero filmar, eu queria, se vocês tivessem com a câmera aberta, só um segundinho, depois se precisar fechar, vocês fechem novamente, tá bom? Só para mim fazer aqui uma merchan, né? Fazer uma divulgação aqui, que de vez em quando a gente faz aí, né? Tentando trazer mais pessoas para entender isso, para compreender aí aquilo que Deus
tem feito, ou aquilo que Deus vai fazer no meio de nós futuramente, porque isso aqui é só uma pequena semente que nós estamos plantando para um futuro, né? Isso aqui é um princípio da escola. Daqui uns dias, vocês vão poder participar também de uma parte de uma escola, que é a escola de profetas, né? Nós vamos estar falando sobre o profético também. Vai estar aí, Shalom, Carlos, e vai estar aí conosco, né, os profetas ministrando, os mestres, sobre o profético também. Será algo tremendo. Em breve, breve mesmo. Creio eu que no máximo mês que vem nós vamos estar sentando aí, organizando para estar fazendo. Então, né, eu quero passar aqui para o Natan, né, e dizer que vai ser tremendo isso aí. Está com você, Natan. Shalom, shalom a todos, boa noite. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso estudo sobre Atos dos Apóstolos. A gente já viu 10 capítulos aí. Ficou alguma dúvida, alguma questão sobre o que nós já vimos esses dias? Tá tudo tranquilo? Gente, o meu jeito de dar aula é mais interativo, sabe? Às vezes, sim, eu vou perguntar alguma coisa. Se tiver com a dúvida, essa é a hora, sabe? De expor. Lembrando que aqui está todo mundo aprendendo e não existe pergunta burra, não existe pergunta sem sentido. Se você não entendeu, nós estamos aqui para tentar, né? Se eu não conseguir, eu jogo para os graduados, né? Tem o profeta Edson aí, Ronaldo, Léo, só gente boa. A gente estudou a aula passada, né, sobre Filipe e o eunuco. O cara estava lendo a Bíblia lá, perguntou, você entendeu? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique, né? Então, a explicação do evangelho, a exposição, ela faz parte. A gente vê isso na Bíblia. Então, glória a Deus por isso. Gente, eu vou pedindo desculpa pela voz e pela tosse. Eu estou me recuperando de uma gripe. Peguei uma gripe meia forte e estou meia forte, né? Só coisa de brasileiro. É meia forte, essas coisas, trancado pelo lado de fora, é coisa nossa isso aqui, né? Aí eu peguei uma gripe meia forte e estou me recuperando, mas glória a Deus por isso. Então vamos lá. Ficou definido para mim dessa rodada Atos 11 e Atos 12. A gente já está vendo aqui a dinâmica, né, do que está acontecendo. O livro de Atos, ele é descrito como um livro descritivo, né? Porque tem muita gente, se colocar ele como um livro pastoral, né, que nem as cartas de Paulo, enrola para muita gente aí, né? Tem muita coisa que tem muita gente acostumada a fazer, que a gente vê que os discípulos aqui eram tolhidos dessas coisas. Mas, enfim, essa aula vai chegar, e não é hoje, daqui umas 2 aulas vai ter uma aulinha legal sobre Atos 15, que fala umas coisas legais que nós, a maioria de nós, como cristãos, não esquecemos. Então vamos lá, gente, vamos ler. Essa eu quero começar diferente, a gente vai ler do 1 ao 18. Isso aqui é uma aula, a gente vai ler, vai conversar mesmo sobre o assunto, que eu quero essa primeira parte, eu quero ler e vir fazendo a exposição dela pouco a pouco, e do 18 para frente a gente vai num tapa só, né? Vou começar a ler aqui para ficar mais rápido. Atos 11, 1. E aconteceu que o que isso, gente? Tem que aprender a ler novamente. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entrastes na casa de homens incircuncisos e ainda comestes com eles? Então, Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido.
Eu estava em oração na cidade de Jope e, num súbito êxtase, tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia baixando do céu, preso pelas quatro pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz do céu, pela segunda vez, falou do céu pela segunda vez: não considerastes impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou-se a recolher ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram à frente à casa onde eu estava hospedado. Sim, está falando na segunda pessoa, né, de Pedro, terceiro. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Então, 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E nos contou que, como um anjo lhe aparecera em pé, em recito da sua casa, e lhe ordenaram: envia a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Então transmitiu essa mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles, e da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me de que o Senhor havia dito: João, de fato, batizou em água. No entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao cremos em Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Amém? Que o Senhor venha... a gente sabe que quem traz todo o entendimento é o Espírito de Deus, né? E que ele venha abrir nossos olhos espirituais para tudo aquilo que vai ser ensinado aqui, que nada seja jogado ao vento. Então vamos lá, gente. Isso aqui começa a uma parte muito interessante. Porque quando a gente lê a Bíblia, aqui, alguém sabe o que é o período interbíblico? Para a gente ver a reação de Pedro, a gente tem que entender o que aconteceu antes de Pedro, para que não só Pedro, como todos os discípulos que mostram aqui, como todos os judeus, tinha a ideia fixa que a salvação só pertencia aos judeus. Só eles eram pessoas puras, né? A gente sabe que tem algumas controvérsias, a gente sabe que em determinada festa era sacrificado 70 animais, um para cada nação, porque sim, eles acreditavam que o Senhor Deus era o Senhor de todo mundo, era óbvio, mas exclusivamente deles. Então a gente vê que tinha um pensamento errado entre eles. E com o decorrer dessa evangelização que Deus tinha começado ali em Pentecostes, com o Espírito, a gente vê que começou a crescer o número de membros, discípulos de Jesus, judeus, discípulos de Jesus. Você entendeu? Porque a pessoa não precisa deixar de ser judeu para ser cristão, né? Hoje a gente usa essa palavra cristão, agora a gente vai falar sobre ela. Mas a pessoa, quando aceitava a Yeshua como Messias, ela necessariamente não precisava e nem era autorizada a mudar a sua vida, entendeu? Se você não comia tal coisa, continuaria não comendo. Se você guardava tal coisa, continuaria guardando. E isso é estatuto perpétuo para eles. Então, assim, nem Jesus, nem Pedro, nem os apóstolos tinham essa autoridade de mudar essa coisa que Deus estabeleceu. Isso é ponto pacífico, entendeu? Então, vamos lá. Então, eles tinham um protecionismo ou nacionalismo muito forte. Porque a gente vê, por exemplo, eu estava falando do por que eles eram assim, e às vezes a gente não entende por quê, né?
chegou a esse ponto deles ser tão rigorosos com a lei, criar cercas ao redor da lei para que as pessoas não ultrapassassem. A lei não parava na cerca, né? Então, quando a gente vê no período interbíblico, para nós é interbíblico, né? Mas, se, por exemplo, na Bíblia Católica, você vai ver lá o livro de Macabeus. A história de Macabeus, eles conta a história de um líder, né? Chamava. Como é que era o nome dele? Deixa eu lembrar. Etípio Epifânio. Esse cara, ele dominou Jerusalém e ele foi além, né? Ele pegou um porco e sacrificou no templo. Então, aquilo para os judeus era a maior ofensa. Porque, assim, além de um pagão estar sacrificando dentro do templo, ele ainda sacrificou um animal que era impuro. Então, tipo assim, era a aberração da aberração. Então, a partir daquele momento, eles criaram essa rede de proteção à lei, proteção à Torá, tão grande, que eles se fecharam entre eles e excluíram todo mundo que chegasse, todo mundo de fora, essa pessoa era impura. A gente vê isso até nas facções, né? O judaísmo ele era dividido em 4 facções, 4 grandes facções, tinha mais, né? A gente vê os saduceus, fariseus, zelotes e os... Esqueci uma, gente. Qual que era a quarta? Essênios. Isso. Então, o judaísmo ele era dividido na época de Jesus, essas 4 grandes facções. A gente sabia que quem comandava o templo eram os saduceus, mas a grande maioria do pessoal mais aderiu foi os fariseus. E esses fariseus, eles vieram da época de Judas Macabeu, né? Que foi esse grande libertador que travou essa guerra com esse imperador, que eu acabei de falar o nome dele, esqueci novamente, Etípio Epifânio, e venceu e libertou o povo de Israel até o povo romano vir e submeter, né? Porque a gente vê pela história de Israel que, assim, libertava de um povo, vinha outro povo e os escravizava. A gente viu, se eu não me engano, foi 5 grandes ocupações, né? Foram os sírios, os persas, medo-persas, os gregos e os romanos, isso. Foi 5 povos que dominaram, né, o povo judeu, nesse período de criação do Estado até a época de Jesus. A gente vê que na época de Jesus eram os gregos, os romanos, né? Então, vamos lá. Então, sim, os judeus, para se defenderem dessa pseudo mistura que poderia existir, eles se fecharam. Então, só nós é o povo de Deus, só nós somos escolhidos, entendeu? Nós temos as nossas regras alimentares, o nosso jeito, o nosso costume, que, claro, foi dado por Deus, mas eles enxergaram de uma forma mais dura, e eles se fecharam. Aí, de repente, a gente viu na última aula o que aconteceu. Pedro teve uma visão desse lençol descendo, e aconteceu tudo aquilo. Que... Eu vou até ler. E acontecendo que os demais apóstolos, vamos por 2 logo. Então, quando Pedro... gente, eu baguncei aqui, mas vamos lá. Eu achei que começava de um jeito, mas ele começa do outro. Então, o que acontece? Eles se fecharam e nesse protecionismo, e a gente vê aqui do versículo 1 ao versículo 3, o que acontece? Vamos ler de novo, só para a gente entender. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, ouvindo falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Gente, a gente vê uma coisa muito, muito interessante aqui, né? Que, primeiro, a gente vê a importância da igreja. Ninguém está sozinho, gente. Desde o princípio, não existe esse apóstolo que não está debaixo de ninguém, esse pastor que não está debaixo de ninguém. Todo mundo deve satisfação a alguém. Claro que biblicamente, né? Você pode olhar que hoje tem um semideus aí que ele não deve satisfação a ninguém. O cara é o rei do próprio umbigo, ele dita as regras e assim vai. A gente conhece um monte. A gente não está aqui para denominar,
Mas nós vemos que a importância, e é tão louco, né? Quando a gente está falando agora desse clima agora, né? Hoje parece que, tirando o nosso irmãozinho Miguel, né? Não existe mais evangélico. O que se fala agora é dos católicos, por causa da morte do Papa e do conclave, né? Da escolha. Mas a gente vê que é tão doido que o catolicismo ele pega uma visão distorcida de um texto que diz que, lá em Cesareia de Filipe, né? Que Jesus fala que Pedro é a pedra. Então, assim, praticamente Pedro é o segundo Jesus, ele que recebe essa igreja e toca essa igreja, é o líder maior, na verdade, o líder maior, né? O que é o Papa hoje? O Papa hoje, para a Igreja Católica, é o líder maior. Ele é o vicário de Cristo, né? Ele é o sumo pontífice. Tem vários nomes legais, né, que eles colocam pro Papa para ele ficar gigantão. E aí é tão louco, se a gente que vai ler a Bíblia, você vai fazer o seguinte, beleza, Jesus já nomeou Pedro como líder da igreja, sim ou não? Sim. Aí, de repente, Pedro toma uma dura dos irmãos lá em Jerusalém, porque estava comendo com os gentios. Vocês já pararam para pensar isso? Que eles estavam brigando com o Papa? Assim, quando a gente tem uma visão mais ampla, fala, os apóstolos de Jerusalém, que aqui não cita nem o nome, pegou Pedro e, peraí, Pedro, como é que é? O que você estava fazendo lá? Aí você imagina hoje, né? Como que a visão do texto bíblico é distorcida ao ponto de chegar que tem um cara que ele dita as regras, o que ele falar é palavra de Deus, mas ele usa a autoridade de uma pessoa, que no caso é Pedro, e a gente vê que no texto bíblico os apóstolos chegam em Pedro e dão uma puxada nele e fala, como assim, Pedro? Você estava comendo com gentios? E é bom que aqui, Lucas, ele usa 2 adjetivos aqui, né? Os primeiros circuncisos. Ele define os judeus como circuncisos. E você estava lá comendo com os incircuncisos? Gente, quando eles falam incircuncisos, né? É de uma forma pejorativa. Tipo assim, os impuros, o que a gente gosta de falar hoje, né? O pessoal do mundo. Uai, você estava lá na casa dos caras que é mundano e comeu com eles? Como é que é mesmo? O que você tem a dizer com isso? A gente já vê que de cara, assim, existia uma liderança. E sempre assim, alguém tinha que prestar contas a alguém. Isso aí é a Bíblia, gente. Se você não for Deus, então você tem que prestar conta a alguém. A gente vê que até Jesus prestou conta a Deus, várias vezes. Quis fazer coisas que não era da vontade de Deus, não, tipo assim, por mim, passe de mim esse cálice. Que seja feita a vontade de Deus, né? Então a gente sabe, se não for Deus, a gente tem que prestar contas a alguém. E então a gente descobriu que Pedro, o líder da igreja, né, entre aspas, o grande papa, teve que se passar um questionamento e explicar as suas ações. E é tão engraçado que agora eu vou comentar sobre isso. Isso é muito bom. E quando a gente vê isso, dá um bug na cabeça da gente, né? Você imaginar assim, cara, Pedro andou com Jesus. Tá certo que negou ele lá, mas provavelmente todo mundo tivesse aqui ia fazer a mesma coisa, porque a gente não sabe o que é perseguição, a gente não sabe o que é sofrer pelo Evangelho de Deus. Às vezes a gente acha que sofrer pelo Evangelho de Deus é fazer uma piadinha aos crentes de saia, aos crentes isso, aos crentes isso. Irmãos, naquela época eles perdiam a cabeça, era cerrado no meio, jogado em óleo quente. Então a gente nem de longe, nós aqui, sabemos o que é perseguição aos cristãos. É claro que quando você vai lá, por exemplo, para o Oriente Médio, tipo Iraque, Irã, o bagulho lá é muito doido. Lá eles matam crente lá também, cristão, não interessa, católico, evangélico, eles matam mesmo. Na China também é muito difícil. Bangladesh, algum desses países do sul asiático também, que o islamismo é predominante, eles são muito hostil para nós cristãos. Então hoje nós sabemos o que é perseguição. Então, mas mesmo nesse meio, a gente vê que essa prestação de conta ela é bíblica. E não existe isso de você não prestar conta, né? Ou você ficar chateado com alguém que te cobre alguma coisa. Eu ficar ofendido, né? Como se diz a minha amiga Karina, a ofensa é uma escolha. Então, assim,
Pedro podia muito bem aqui dar uma carteirada, né? Falar, quem que é vocês, ou seus circuncisos? Quem andou com Jesus foi eu. Eu que estava com ele. Ele falou que eu sou a liderança da igreja depois que ele fosse. Como é que... Ai de vocês que estão me questionando alguma coisa que eu faço. Pelo contrário. A gente vê a humildade de Pedro, no versículo 4 para frente, ele vai fazer a justificativa. Mas aí ele fez de uma forma muito inteligente, que ele foi contando por ordem. E a gente vê que no final da ordem era inevitável o resultado, não tinha como ser outro, né? Então a gente vê lá que pela ordem, Pedro começa a relatar aquilo que tinha acontecido com ele. É claro que nesse relato de Pedro, ele vai estar diferente com o do acontecido, porque as coisas que aconteceram primeiro com Cornélio, não tinha como ele saber, porque ele só soube depois. Então ele vai narrar alguma coisa aqui, lá no texto a gente leu, que, por exemplo, para Cornélio foi primeiro que para Pedro, né? Então, o que acontece? Pedro começa o seu relato. Lá a gente viu tudo que Pedro relatou. Mas eu não quero falar sobre aquilo que Pedro relatou aos apóstolos em Jerusalém. Eu quero relatar aquilo que Pedro omitiu, né? Não é omitiu, mas também não falou. Por exemplo, a gente está falando de quem? Quem que é o pivô de toda essa treta, né? Cornélio. Quem que era Cornélio? A Bíblia fala que Cornélio era um cara temente a Deus. Ele era um centurião. Você sabe o que é um centurião? Só assim, entre aspas. Centurião era um chefe de soldados, né? Então, para você ser um centurião, você tinha que ter, no mínimo, 100 soldados ao seu dispor, entendeu? Por isso veio o nome centurião. Essa é a etimologia da palavra. Então, assim, ele era um soldado, uma patente alta, que tinha tipo um pelotão à sua disposição. Então, esse era Cornélio. Então, assim, a gente não está falando do guardinha da porta da prisão de Pedro. A gente está falando de um grande comandante. A gente lembra também, teve outro grande comandante também, que passou um tempo atrás, né, Naamã. Então, a Cornélio era um grande soldado, era um grande comandante. Então, o relato fala que Cornélio estava lá, ele, sua família e alguns amigos íntimos, né? Mas você sabe o que é o mais engraçado desse texto, gente? Que a gente lê assim, às vezes a gente lê e não entende, talvez a gente não consegue perceber que a Bíblia fala o seguinte, que Cornélio era o quê? Um cara temente a Deus. O que era um cara temente a Deus na época de Pedro? Ele não era um judeu, mas tinha todas as práticas judaicas. O que seriam essas práticas judaicas? Ele era um cara piedoso, ele era um cara que orava, ele era um cara que dava esmola, ele era um cara que ajudava, você entendeu? Ele era um cara que tinha uma moral irrepreensível, ele era um cara que orava todo dia e, por final, ele era um religioso. Você viu tanta coisa que eu falei que Cornélio era? Mas o que Cornélio não era? Alguém responde para mim aí. O que Cornélio... Eu citei tudo que Cornélio era, mas o que Cornélio não era? Deixa eu abrir meu chat aqui que eu fico vendo. Sabe o que Cornélio não era, gente? Salvo. Cornélio não era salvo. Cornélio era o quê? Um religioso. Então, o que a gente aprendeu aqui agora? Se você ora todo dia, se você faz piedade, se você é caridoso, mas se você não recebe Jesus, tudo isso é vão. A gente vê, por exemplo, que o Mahatma Gandhi, né, um grande líder indiano, era tudo isso aqui e muito mais. E muito mais. Mas ele não tinha o principal. Ele não tinha o óbvio que era para nós, né? Que era Jesus. Então a gente aprendeu isso. Vimos aqui que é isso. Quem que era Cornélio? Era um centurião, comandava mais de 100 soldados. Então ele tinha um pelotão, ele tinha um esquadrão ao seu dispor. Ele era um homem piedoso, um temente a Deus. Ele era um caba bom. Ele só era tudo. Ele só não era salvo. Mas o que acontece com Cornélio, gente? Aí, de repente, a gente vê uma coisa muito interessante aqui. Deixa eu voltar para o texto aqui. Que Cornélio tinha tudo isso.
mas mesmo assim te faltava algo. E Deus decidiu, por ele, através de Pedro, a levar a salvação até a Cornélio e sua casa, né? Só que é tão interessante, gente, que acabei de falar. A gente lê um texto, mas às vezes a gente não olha, sabe, a entrelinha do texto. Isso aqui é uma coisa muito doida também. Cornélio era tudo isso que a gente viu, né? Gente, desculpa o linguajar aí, às vezes sai uma gíria aí, mas é normal, vai me perdoando. Cornélio é muito doido, né? Assim, é uma coisa de doido na cabeça da gente, faz que explode. Vamos lá. Cornélio era um cara piedoso, ele era um temente a Deus, orava, dava esmola, ajudava, era um cara religioso. Só que o que acontece? Ele não tinha a salvação com ele. E como Deus decidiu salvação? Olha, presta atenção no quadro geral. Cornélio está lá e Deus manda o quê para falar com Cornélio? Um anjo, né? Sim ou não? Sim. Pedro está lá. Aí Deus manda Pedro falar com Cornélio. Sim ou não? Mas pensa bem, se fosse nós hoje em dia, você já não ia mandar para o anjo já fazer tudo isso? O anjo já estava lá conversando com Cornélio, Cornélio já tinha entendido que era um anjo de Deus, por que o anjo já não foi lá e resolveu essa questão? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pararam? Porque você sabe por que isso não aconteceu? Porque você sabe que o que salva, gente, é a mensagem do evangelho. Não é verdade? Só que tem um detalhe. Essa mensagem do evangelho não é uma coisa que é para ser dada por anjos. É por ser dada por nós. Essa é a nossa missão. Você entendeu? Então, se fosse uma coisa que poderia ser dada por anjos, Deus já tinha resolvido naquele momento. Mas o evangelho, esse falar disso, não é uma coisa para anjos, é uma coisa para nós. Precisou ao ponto de Deus fazer 2 intercâmbios para chegar a uma posição. Uma coisa que um anjo poderia muito bem ter feito. Mas isso aí não é papel de anjos. Isso é um papel nosso. Então, quando a gente entende que é a nossa missão pregar o evangelho, a gente vê isso aqui. Só que uma coisa mais clara que é essa. Olha o tempo que Deus poderia ter economizado. Mas isso não é o papel dos anjos. Os anjos têm as suas missões, né? São mensageiros, mas a missão do anjo não é evangelizar ninguém. A missão do anjo não é dividir o evangelho com ninguém. Essa missão, sabe quem que é? Minha, sua, você, de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está na sua igreja. E a gente vê que nesse pequeno relato de Pedro, né? Que de repente a gente entende que a gente sim tem que prestar contas a alguém, e não existe essa de não, que nós vemos aqui o líder maior, né? As aspas. O líder maior da igreja teve sim que prestar contas, e a Bíblia é tão massa que não coloca nem o nome de quem estava questionando Pedro aqui. Então, foi uma pessoa anônima a nós questionando Pedro, né? Como assim, é tão legal essas coisas, né? Quando a gente fala de anonimato, esse dia eu estava tendo uma conversa com a minha esposa aqui a respeito de imagens, né? Então, assim, como que é muito louco essa questão de imagem, né? Eu estava vendo um podcast aí falando sobre o Santo Sudário. Você sabe o que é o Santo Sudário? O Santo Sudário é aquele pano que os católicos falam que foi jogado em cima de Jesus depois que ele morreu. Tem uma facezinha de uma pessoa lá e tal. E assim, existe todo um rito e toda uma adoração em cima de um pano, gente, de um pano. Agora, você imagina que a Bíblia, ela nos dá a descrição de Golias. Cara, você sabe qual que era a altura de Golias, a feição de Golias. Você sabe mais ou menos como é que era Davi. Assim, a Bíblia traz um relato de tanta gente, assim, que se dá para você imaginar como era. Cara, e de Jesus não tem nada. De Jesus não tem nada. A única coisa que tem na Bíblia fala que ele não era um cara muito bonito. Vocês já pararam para imaginar, assim, que loucura é essa? Ai, gente, de novo, né? Mas, assim, que coisa que é isso?
E como que Deus trata, e como que Deus nos conhece a respeito da idolatria, de ao ponto de não ter nada. Vocês querem uma coisa mais interessante? Vamos aprofundar mais um pouco. Sabe o que mais tem hoje é estátua de César, moeda de César, desenho de César. Então, se você sair daqui agora e jogar no Google aí, qual que era o imperador da época de Jesus, você vai ver umas 300 imagens dele verdadeiras. Não é verdade? E a imagem do homem mais importante que já pisou nessa terra, a gente não tem nenhum relato, gente. Nenhum, nada. Não sabe se era cabeludo, se não era, se era barbudo, se não era, se era grande, se não era, se era preto, branco, marrom, a gente não sabe de nada. Sabe que ele existiu. Isso sim. Isso até um ateu sabe que ele existiu, porque isso é fato. Então, existiu um tal de Jesus lá na Judéia, que nasceu em tal ano, que passou por lá e criou uma grande revolução. Se ele é o Messias, se ele é Deus, se ele é um profeta, aí é da crença pessoal. Mas que ele existiu, existiu. E não existe uma imagem de Jesus. Isso que é o mais, sabe? E isso que é o mais. Esse dia eu estava pensando, falei, cara, que loucura isso aí, né? Como que Deus teve o controle da história ao ponto de não deixar chegar nada disso? Gente, vocês acham que não tinha nenhum desenhista na época que viu Jesus, conheceu Jesus e por acaso desenhou Jesus? É claro que tinha, gente. É claro que tinha. Mas aprove a Deus eliminar tudo isso, né? E o que a gente tem hoje é só essas insanidades aí, tipo um santo sudário ou pedaço de cruz de Cristo. Cara, esses dias eu tava vendo um estudo da BBC, um canal que não tem nada a ver com teologia, com cristandade. Eles falavam que o que foi vendido de pedaço de cruz de Cristo na Idade Média, se atravessava a Europa. É assim, é loucura, meu irmão, é loucura o que eles fizeram, né? Então, por isso que a gente entende a reforma protestante. Chegar ao ponto, sim, o ponto do ápice foi a venda da salvação, né? Então, vamos lá. A gente só fez 7 versículos. Então, assim, a gente viu 3 coisas até agora, né? A Bíblia usa essa palavra, hein, gente? O êxtase, né? Pedro teve um êxtase quando teve a visão do lençol descendo. E vou abrir um parênteses aqui, gente. A Bíblia não narra que Pedro comeu nada, não, viu? Deus manda comer. Deus usa uma ação simbólica. Alguns irmãos acusam Pedro de comer coisas, mas Pedro não comeu nada, não, viu, gente? Pelo menos a Bíblia não diz. Então, não vem usar esse texto aí como argumento para outras coisas, não, que esse texto aí não funciona. Então, isso aí, com 30 segundos de exegese, você já quebra esse argumento. Pedro continuou comendo as coisas que ele não comia, porque a gente não pode esquecer de um pequeno detalhe, de quem passou a lei dietética para o povo de Israel foi quem? Foi o próprio Deus. Então, pronto. Esse foi o primeiro ponto. O êxito de Pedro, você entendeu? Dessa visão que não existe mais separação. Não existe mais grego e nem judeu. É uma coisa boa para vocês aprenderem também, que toda vez que na Bíblia fala grego nesse sentido, está falando de gentios. Então, toda vez que falar não há nem grego, nem judeus, então não é gentios, nem judeus. Então, é isso. Esse muro de separação não existe mais. Não existe essa de... É claro que eu entendo e tenho fé nisso, que o povo de Israel é um povo separado. Eu não preciso nem desenhar muito, porque a Bíblia fala isso. Ele tem a sua importância, nós sabemos que Israel é a luz do mundo, porém, aprove Deus essa salvação chegar a nós. Porque se tivesse barrado lá até hoje, eu, você e todo mundo estava aqui, estava enrolado. Porque aqui ninguém nasceu no Oriente Médio, ninguém tem um sobrenome judaico, então, sim, graças a Deus que esse muro foi derrubado. E a salvação intermédia de Jesus chegou até nós hoje, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso que assim, Pedro foi um mero instrumento, né? Mas glória a Deus por isso. Então, dessas 3 coisas que a gente viu até agora, essa foi o êxito da visão de Pedro, né? Que não existia mais a separação. Então, Deus nos purificou, assim como purificou o povo de Israel. A segunda coisa, o Espírito Santo vai aberto.
E o Espírito Santo vai até Pedro, né? Sobre a visão do Espírito de Deus vai até Pedro sobre o lençol e dá sentido à visão de Pedro. E Pedro entende, glória a Deus, porque Pedro entendeu, depois da terceira vez do relato, né? Pedro entendeu aquilo que qual era o propósito de Deus e o propósito dos discípulos. E a terceira era o testemunho de Cornélio, né, gente? A gente entende que o livro de Atos até Atos 12, ele trata diretamente de judeus e temente a Deus daquela época, né? Judeus, tanto em Israel como fora de Israel. Mas 12 para frente a gente vê que a salvação começa a chegar aos gentios. Vou deixar para falar mais um pouco, porque já entra nisso, sobre a salvação chegando aos gentios, né? Então a gente vê essas três coisas, que é o êxtase de Pedro, o Espírito Santo o Espírito de Deus vindo a Pedro e dando uma visão para ele, e o testemunho de Cornélio. E vamos falar uma coisa aqui, às vezes muito difícil, né? Eu vou ler o texto aqui para dar o contexto que eu quero falar aqui. Aqui, ó, 15. 1:15. Aí Pedro começa a contar o relato dele, né? Atos 11:15. O que tinha acontecido. Aí, de repente, ele fala assim: assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. Gente, qual que é o princípio que Pedro estava falando aqui? Atos 2, né? Agora, só um título de curiosidade. Você sabe quanto tempo que era dessa passagem de Pedro até Atos 2? Quanto tempo se passou? 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Às vezes a gente vai ler na Bíblia de forma linear, às vezes a gente não entende essa diferença de tempo, né? Algumas coisas ficam anacrônicas, a gente não tem noção. Então, desse episódio de Pedro dar satisfação aos discípulos de Jerusalém, à igreja de Jerusalém, que eu quero falar também, ele passou 5 anos. Aí, de repente, ele fala uma coisa que aconteceu ao princípio. Então, aqui, pensa comigo aqui, então, uma coisa bem, bem legal. Se Pedro tinha na lembrança só aquele evento de Pentecostes, da descida do Espírito, aquilo não parecia uma coisa tão recorrente na igreja, né? Se é ou não é, eu não sei, gente, mas é uma coisa que o texto fala. É difícil, né? Eu, particularmente, penso que seria o contrário. Mas o texto fala isso, né? Então, a gente tem que falar o que o texto fala. Às vezes o texto é doído com a gente, com as nossas crenças, né? Acreditamos em tantas coisas que se torna um axioma, uma verdade absoluta. Aí, de repente, vem um texto na cara da gente. Você sabe uma coisa que eu aprendi muito com isso, com essa questão de Pedro? Uma coisa muito interessante? Nós temos que estar dispostos a rever coisas antigas. Imagina para Pedro, um judeu, nascido de judeu, na Galileia, passou toda a sua vida dentro do judaísmo, acreditando que a salvação era só para eles, né? Aí, de repente, acontece tudo, vem Jesus, prega, morre, ressuscita, vem Pentecoste, desce o Espírito, a galera espalha, e a mensagem do Cristo morto e ressuscitado está se espalhando. Aí, de repente, para Pedro está tudo normal. Aí, de repente, ele tem uma visão, um êxtase. E Deus começa a falar com ele sobre a entrada dos gentios. Agora imagine para Pedro, que teve uma teologia fundada a vida inteira, uma crença fundada a vida inteira, e essa crença é destruída em quê? 10 minutos? E isso serve para nós hoje em dia, porque às vezes nós temos convicção de uma teologia errada ou diferente a vida inteira, gente. A vida inteira você escutou uma coisa. É isso, isso e isso. É isso, isso e isso. Aí, de repente, quando você alcança um grau de maturidade a mais, Deus fala assim, peraí, vamos corrigir uma coisa aqui. Você não está bebendo leite mais. Agora eu vou te dar uma comida de adulto. E toma. Meu irmão, não tem um lugar para acontecer isso do que
a chácara do sobrenatural, não, viu? Você não está disposto a rever umas coisas, você não aparece em Palmas, não, meu irmão. A pancada lá é forte. A pancada é forte. Se você não endoidar, viu? Então é isso, a gente vê com o Pedro aqui que a gente tem que estar disposto a rever algumas coisas. Algumas coisas que você acha na sua vida que é verdade absoluta, não é. Das coisas mais simples, às vezes umas mais complexas. Quer ver, por exemplo? Quer ver? Quem que é crente que há mais de 20 anos? Levanta a mão. Vamos entregando as idades aí, gente. Gente, há 20 anos atrás, ter bateria na igreja era coisa do diabo. É verdade ou não é? Há mais de 20 anos atrás, você ter televisão, meu irmão, era coisa de endemoniado. Olha onde nós estamos aqui hoje. Na internet, aprendendo a palavra de Deus. Vou usar de novo, gente, desculpa. Mas é louco ou não é uma coisa dessa? A gente tem que estar atento a esse tipo de reforma. Reforma não, desculpa. De restauração. A gente tem que estar atento a esse tipo de restauração. Temos que usar a nosso favor todas as armas, entendeu? Hoje, se você está doente, fala, Deus, me cura, por favor. Aí Deus, beleza, vou te curar. Aí manda você lá para a UPA. Aí chega lá, tem uma injeção lá de um antibiótico que você precisa. Aí você fala assim, não vou tomar esse antibiótico não, porque Deus vai me curar? Claro que não, né, gente? Se Deus já iluminou a cabeça de um ser humano há quase 100 anos atrás para descobrir um antibiótico por engano, para salvar a nossa vida, porque sem antibiótico aqui já tinha passado uma peneira aqui, que já tinha morrido aqui uns 70% no mínimo. Sabe qual que é a estimativa de vida há 200 anos atrás? Era 33 anos, 34 anos. Entendeu? Então o povo morria de tudo quanto é tipo. Dava uma infecção, já era. Porque não tinha. Hoje é tão fácil, uma infecção de garganta. Você vai lá e compra uma amoxicilina, meu irmão, aquele comprimido gigante, toma aquele trem, toma o solúvel. Rapaz, 5 dias você tá a zero, mas não era assim. Não era assim. Isso aí também é o propósito de Deus. Deus está nos abençoando. Isso aí é a graça comum, né? Do mesmo jeito que tem o sol para o pagão, tem o sol para nós. A chuva para eles, a chuva para nós. A bênção do antibiótico para eles é uma bênção para nós. Então, assim, a gente tem que estar disposto, gente, a rever algumas coisas. Então, assim, tem coisa que é inegociável, né? Existe só um Deus? Existe só um Deus. E Yeshua é nosso Messias? O Yeshua é nosso Messias. Paulo fala que para a gente ser salvo, a gente tem que crer na ressurreição dele. Não é aquele tanto de dogma que os caras te enfiam na sua cabeça, não. A salvação, a gente tem que acreditar que Jesus é o Messias, assim, de uma forma superficial. E acreditar que ele veio, né? Nasceu um homem, morreu e o quê? Ressuscitou. Paulo disse que se a gente não acreditar na ressurreição, em vão é a nossa fé. Então, para por aí. Então, se cara chegar com muito dogma, se eu não acreditar em tal coisa, você não é salvo. Fala, beleza, meu irmão, é só abrir a Bíblia e me mostrar. Abre a Bíblia e me mostra. Por que eu não sou salvo? Porque eu acredito nisso, nisso e naquilo. Entendeu? Porque aí eu vou abrir a Bíblia e te mostrar um monte de versículo também a respeito ao contrário do que você crê. Então, assim, se existe uma coisa que a gente tem que aprender nessa aula de hoje é rever as coisas. Nós temos que estar disposto a rever muitos conceitos, ainda mais teológicos. A gente viu que era um conceito salvífico, que para Pedro, salvo só era judeu, e que cumpria todo aquele ritual. E a gente vê que Cornélio era um temente a Deus, bondoso, piedoso, de moral irrepreensível, orava todo dia, mas não era salvo, né? Gente, pelo amor de Deus, já deu 42 minutos, nós não saiu da metade, meu Deus do céu. Então vamos lá. Então a gente vê que, por exemplo, no 18 para frente, que o pessoal começa a se espalhar, porque começa a ter uma grande perseguição. E aqui que a gente entra na questão da perseguição da igreja, né? Então hoje a gente acha que perseguição na igreja é aquele blogueiro que fala mal de evangelho, ou hoje, não sei no Instagram de vocês, mas no meu, Deus me livre, não para de passar aquele menino, né? Que eu sempre falo pro Edson, ó, castigo para falso crente é falso profeta, meu irmão. Como é que os caras aceitam um cara daquele na igreja dele? Desculpa, às vezes
Às vezes aqui não é culto, viu, gente? Às vezes a gente vai falar de uma forma mais dura, uma opinião pessoal. E nem eu falei aquele dia lá, o Edson tem um jeito mais carinhoso de falar. Fala assim, amém. Ele já começa assim, né? Já dá aquela quebrada. Amém. Vamos continuar. Então, a aula não é assim. Então, eu dou a minha opinião, por exemplo, na questão dele. Eu fico imaginando como é que um pastor de 60 anos, cara, às vezes 40 anos de crente, abre uma igreja para o menino fazer uma pataquada daquela. Pelo amor de Deus, né? Mas a gente vê que isso que desde o a gente vê que desde o princípio é assim, sempre houve falsos profetas. Um dia, na primeira aula aqui, eu falei do Didaquê, né? Não sei quem lembra aqui. E o Didaquê é um documento que foi escrito no segundo século depois de Cristo. Você sabe qual que era a orientação dos primeiros discípulos sobre profetas? Que o menino lá enche o peito e fala, eu sou profeta. E queima a classe todinha do profeta Edson, né? Joga todo mundo no mesmo buraco. Assim, para um leigo, né? Aí a gente tem que ficar dando explicação para não crente. Fala, não, gente, peraí, não é assim, não. Isso aí é uma coisa diferente, é que nem aquilo e aquilo, né? Você sabe qual que era a indicação que o Didaquê dava, classificava alguém como falso profeta? Se a pessoa chegasse na sua casa. Naquela época não tinha igreja, do jeito que a gente conhece hoje, né? A igreja que existia na época era na casa de alguém. Então, se a pessoa chegasse na sua igreja, né, na casa de alguém, e ficasse por mais de 2 ou 3 dias, aquela pessoa era um falso profeta. Essa é a definição que o Didaquê dá de falso profeta. É muito doido, né, você imaginar, né? Então, assim, o que isso traz para nós? Isso é que muita gente usa do título profético para roubar pessoas. De todas as formas, né? Espiritualmente como financeiramente, para poder usufruir daquela forma maligna da pessoa, né? Eu estava vendo que o próprio exemplo do Miguel lá, por exemplo, o cara, certo momento de uma conversa, questiona ele sobre os votos, né? Ah, você abriu uma live, estava pedindo votos. Voto que era voto em dinheiro, né? Que nem o pessoal da Universal faz. Aquela galera que a gente já conhecia desde sempre, né? O Miguel é tipo como é que é o nome do pastor do chapéu lá? Valdemiro. Valdemiro, é um Valdemiro Mirim, né? Então, o Miguel hoje é um Valdemiro Mirim. Ele abriu lá e estava pedindo voto lá de 1.000, 3.000, sei lá. Aí ele foi, cara, e o cara questionou ele, né? A respeito. Meu irmão, procura esse vídeo e dá uma olhada para você ver. O profeta fala que a gente tem que ter essa discernir a ambiência, discernir. O profeta fala muito sobre discernir a feição. Como é que é, profeta, que você fala para a gente? Olhar. Fazer a leitura do ambiente espiritual, ou qual espírito atua no ambiente que nós estamos. Gente, procura essa entrevista dele. O cara questiona ele a questão dos votos. Meu irmão, a cara dele desconfigura assim, ó. É loucura, meu irmão. É assustador. Você entendeu? Quando ele vai falar do dinheiro que tá cobrando. Ah, não tô roubando alguém? Tô extorquindo alguém? Aí joga um exemplo de Ana, que não tem nada a ver. Ele faz uma salada mista que Ana fez um voto de dar Samuel, mas não tinha nada a ver com o financeiro, sabe? Porque quando a gente não tem entendimento bíblico, discernimento, os caras enganam a gente com uma ladainha dessa. Me desculpa a palavra, mas é uma ladainha dessa. E tá roubando o povo de Deus. Mas isso é um motivo da gente estar aqui hoje, de agradecer a Deus, porque a nossa mente não está sucessiva a um tipo de pilantra desse. Desculpa, gente, mas é um pilantra. É um pilantra mirim, o pai dele é um pilantra adulto, porque não tem cabimento, cara, não tem explicação. Isso, eu não estou nem falando a questão de queimar o filme evangélico, né? Porque quem dera fosse só um Miguel que queimasse o filme dos evangélicos. Não tivesse um tanto de homem barbado, velho aí, fazendo cagada por aí. Mas o que acontece? Cara, ele pega as pessoas mais desprevenidas. Aquelas pessoas que estão com dor, aquelas pessoas que estão passando por alguma coisa, e esse pilantra extorque essas pessoas. Porque elas não têm essa oportunidade que nós temos aqui, ó, de conversar sobre isso. De falar, ó, esse tipo de coisa é uma pilantragem. Você entendeu? Mas, aí só que é o seguinte, só que a gente tem que entender também que até o texto, né? Vamos jogar o texto dentro da nossa conversa. Um pouco para frente, a gente vai ver que, por exemplo, eu vou ler o texto para às vezes,
a gente não ir para um oposto também e achar que toda questão de dinheiro, que alguém pede dinheiro, é pilantra, né? Não, gente, calma aí. Porque eu estou falando naquela situação. Qual que é a obra social que aquele menino faz? Qual que é a viúva, o estrangeiro ou o órfão que aquele menino ajuda? Qual que é a prestação de conta? Mano, quem que está atrás do Miguel? Hoje a gente tirou para falar sobre essa situação. Você entendeu? Quem é que está atrás do Miguel? O Miguel presta contas a quem, gente? A gente viu que Pedro prestava. Quem que Miguel presta conta? O relatório. Da onde está indo? Para onde está indo esses dinheiros de voto do Miguel, né? Então aqui ó, é o seguinte, ó, aqui ó. Vou ler um texto muito legal aqui, ó, Atos 11. Só ler para a gente finalizar. Hoje vai ter um momento profético, profeta? Não, pode continuar com o tempo. Então tá bom. Então. E só para terminar, para a gente falar dessa questão de dinheiro, a gente vai finalizar com ela. Vou dar uma tossida aqui. Eu quero só ler o último relato da história de Pedro aqui, ó. Que eu já estava deixando de fora, mas Atos. Ixi, gente, eu estava no. Não, tá certo. Atos 11, 18. Diante que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo os gentios o arrependimento para a vida. A gente vê aqui, por exemplo, que Pedro, depois de contar todo o acontecido, né, naquela ordem que ele usou, era inevitável o final. E assim, os apóstolos ficaram felizes com o resultado daquilo, né? Tanto de gente que a gente conhece hoje, por exemplo, que fica triste com alguma... Por exemplo, isso para nós foi uma bênção, né? Uma bênção aos gentios. Agora imagina assim, por exemplo, você é um pastor de uma igreja. Gente, aqui vai sobrar para todo mundo, né? Para mim já sobrou uns 3 aqui, é porque vocês não sabem. Ai, sobrou foi muito. Às vezes eu falo aqui, eu tô falando para mim, né? Esse dia falei foi na igreja, na quarta-feira, que eu falei: pai, se você for dar essa palavra e ela não acertar você primeiro, essa palavra não vem de Deus, não, gente. Eu não vou montar um sermão aqui para ofender fulano, não. Então, se Deus está falando alguma coisa, uma palavra que você vai dar, meu irmão, essa palavra, primeiro ela te acertou. Você entendeu? De alguma forma. Ela tem que te acertar. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, eles entenderam esse dom de compartilhar, né? Então, todos os anciãos, os apóstolos e os irmãos, né? Quando a gente vê irmão aqui, a gente vai ver que mais na frente a Atos chama esses irmãos de bispos. Então, todos os bispos, os presbíteros e os apóstolos ficaram felizes e glorificaram ao Senhor por causa disso. Eu só achei o texto aqui, ó, sobre isso. Eu só quero fechar com isso. Então, Pedro fez e aquilo que Deus tinha mandado, e quando ele relatou uma coisa que o próprio Deus tinha mandado para ele, os apóstolos viram que era inevitável o final daquilo, né? Os líderes da igreja de Jerusalém. E a gente viu aqui que a igreja ela tinha uma liderança. E não era lá na Alemanha, não era na Holanda, não era nos Estados Unidos, muito menos em Roma, gente. A liderança da igreja, a primeira igreja, a Santa Sé nossa era Jerusalém. Então, toda vez que a gente for pesar alguma coisa referente ao texto bíblico ou a judaicidade da nossa fé, a gente tem que fazer com esse óculos. A nossa fé não é uma fé romana. Pelo menos a minha fé, e nem a fé que eu acredito que vocês tenham, é uma fé romana. Nossa fé é uma fé judaica, né? O que é uma fé judaica? A fé de um só Deus e o seu Messias. Então vamos lá, eu quero só ler isso aqui, ó. O 30, só para a gente falar que a gente falou em dinheiro e está dentro do nosso texto de estudo. Atos 11, 30. Aí começa a contar aqui tudo aquilo sobre aquele
depois de Estevão, né, da morte de Estevão, os imperadores decidiram que ia caçar os cristãos, porque estava crescendo, você entendeu? E de repente ele imaginou que aquilo ia se tornar um problema para ele, que podia depor ele do lugar, né? Começou a caçar e os cristãos começou a se espalhar, né? Então, um lugar muito grande que os gentios foram para Antioquia. Mas sabe qual que é uma curiosidade de Antioquia? Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, né? Perdia só para, claro, para Roma, Alexandria e Antioquia. Mas você sabe por que a palavra de Deus crescia tanto em Antioquia? Porque lá era um lar de muitos judeus. Então, assim, a facilidade de pregar lá em Antioquia era muito forte. Então, só que o que acontece? Eles começavam a pregar para os judeus. Só que aí os gentios iam entrando. E acabou que a gente vê que, por exemplo, aqui o texto fala também que em Antioquia foi a primeira vez que nós, discípulos de Yeshua, fomos chamados de cristãos. Mas esses cristãos aí foi uma coisa pejorativa, viu, gente? Não se engane, não. É tipo lá o Cristinhos lá, entendeu? Cristãos é um pequeno Cristo, né? Mas por que eles falavam pequeno Cristo? Porque parecia tanto com Jesus, porque era inevitável essa comparação. Fala que nem Jesus, prega que nem Jesus, vive que nem Jesus, morrendo que nem Jesus, porque nessa época a galera estava morrendo a rodo. Então o quê? É um pequeno Jesus, né? Um pequeno Cristo. Aí nesse texto fala que Atos 11:30, né? Assim que fizerem suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui o texto vai falando também que Barnabé, né? Barnabé aparece na história, vai lá em Antioquia ver o que estava acontecendo lá, porque lá era assim, gente, que tudo que acontecia chegava em Jerusalém. Aí Jerusalém é tipo uma Roma, né? Mandava um enviado lá para ver o que estava acontecendo. Você entendeu? Chegou conversa lá de Cesareia lá, que estava rolando um entreveiro lá com o tal de Cornélio, e de repente os judeus e os gentios estavam todo mundo junto, num algazarra só. Vem cá, conta para nós o que está acontecendo. Beleza. Aí, de repente, um pouquinho mais para frente, a gente vê que está tendo um grande nível de conversão em Antioquia. Isso é o texto aqui, ó, do 19 ao 26 vai falar isso. Aí o que os apóstolos falam? Manda Barnabé lá dar uma olhada, né? Gente, a gente vê que Barnabé também é um cara engraçado, que é Atos dos Apóstolos, mas você não vê hora nenhuma aí falando de João fala só um breve relato. Tomé. Todos os outros não falam nada, mas você vê o tanto que fala de Barnabé, tanto que esse cara era um cara abençoado, amoroso, né? Porque, tipo assim, e aqui fala, é tão bonito ver o relato aqui de Barnabé, quer ver? Vale a pena ler. Pra você ver, ó. 23. Tendo chegado a ele, vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecesses fiéis ao Senhor, com firmeza no coração. Ó, relato. Gente, imagina ter um relato seu, de você, tá me ouvindo, desse na Bíblia. Presta atenção, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Gente, imagina qual que é o privilégio de uma pessoa de ter uma descrição dessa na Bíblia. Imagina falando assim do profeta Edson. O que o profeta Edson é? Escreve lá no livro sagrado. Palavra de Deus. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Cara, imagina a honra. Você é, né? Mas não está escrito. Você recebe. Mas você entendeu? Olha a honra que era, olha a honra que foi para Barnabé receber esse relato do próprio Deus na palavra. Então vamos lá para finalizar sobre o dinheiro, gente. Então a gente também não pode. Continuando o texto, esse aqui está falando de Antioquia, né? Os irmãos de Antioquia fizeram o quê? E assim fizeram, enviando a oferta aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo. Aqui fala também que Barnabé foi enviado até Tarso para trazer Saulo. Então, gente, a gente vê que qual que é o apóstolo Clarael gosta muito de falar sobre isso, né? Qual que é o principal sinal da conversão do homem? Quando o bolso é convertido.
Meu irmão, se seu bolso não é convertido, você não é convertido não, irmão. Você entendeu? E isso é o contraponto que a gente estava falando sobre os votos do Miguel. Entendeu? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, os irmãos, eles ajudavam a igreja de Jerusalém. Eles mandavam dinheiro, sim, e isso é uma realidade bíblica, você querendo ou não. Você aceitando ou não. Você sabe por quê? Por isso que o pessoal não gosta de tratar o livro de Atos como um livro pastoral, assim dizer, como as cartas, porque tem esse tipo de coisa aqui, gente. Esse tipo de coisa aqui ofende muita gente. Sabe o que ofende muito também, que nós passou batido aqui, que agora que eu vi? Sobre Ágabo. Ágabo era um profeta, gente. Existia profeta depois da morte de Jesus. Então, esse tem que profeta era só no Velho Testamento, não existe esse ministério profético, isso é balela. Isso não suporta 30 segundos um debate teológico. Ah, não existe profeta no dia de hoje, então beleza. A profecia era só para edificação da Bíblia. Qual que foi a edificação dessa profecia que Ágabo fala que o povo lá ia passar fome e ia vir uma grande seca? Se não para o próprio povo. Então, assim, a pessoa falar para você, não existe mais dom de cura, ou dom profético, ou dom apostólico, o que eu faço com o Barnabé? Boto no bolso, escondo o Barnabé da Bíblia, porque Barnabé é um apóstolo. O que eu faço com Ágabo? Que era profeta e profetizou. Como é que eu faço com esses textos? Então, isso aí, gente, é balela. Isso aí a pessoa tenta fazer adequar a Bíblia à sua teologia, aí dá nesse tipo de coisa. A gente tem que estar sempre pronto a rever muitas coisas. Então, se você tinha esse pensamento, desculpa. Isso não existe, isso não é bíblico. Então é isso, gente. Para finalizar, hoje já deu 1 hora aqui. A gente vai ler o último versículo, né, do 11. Então a questão é essa. A gente aprendeu muitas coisas aqui. E uma também que se seu bolso não converteu, você não é convertido. Se você não ajuda, se você... Você sabe uma... Gente, eu gostava muito de uma palavra, mas eu prestei atenção esses dias. Em outro contexto, eu falei, rapaz, todos os crentes falam uma palavra, um verbo errado. Sabe qual que é o verbo errado? A gente fala? Dizimar. Fulano não dizima. Fala, graças a Deus, se Deus abençoar, nenhum cristão vai dizimar, porque o verbo dizimar é de matar uma galera, né? O Covid dizimou várias pessoas. Essa que é a aplicabilidade do verbo. A etimologia do verbo dizimar é matar, gente. Então, assim, se você não dá seu dízimo, entrega seu dízimo, ou se você não oferta, ou os dois, que na minha opinião, né, abre aspas, a minha opinião, são mandamentos e bíblicos, você não é convertido, infelizmente. Mas é isso, eu vou só ler aqui que tá aqui. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Hoje a gente embalou direto, né, e não... Deixa eu ver aqui. Isso. Cadu Souza. Interessante para a gente olhar na nossa maneira católica de enxergar pastores, apóstolos, profetas, obreiros. Confundindo com relação... É isso. Não, e sempre existe isso, né? A gente vê, por exemplo, no enterro do Papa. Toda aquela cerimônia que foi feita para os bispos, arcebispos, cardeais. Cara, que esse cara é tratado como um semideus, irmão. É loucura. É loucura como eles vê. E assim, hoje, por causa do evento da internet, a gente não tá vendo nem a ponta do iceberg que era assim. Tipo, imagina isso. Você tem noção que esses caras mandavam matar a gente, chamavam de bruxo, mandavam matar queimado? E essa era a lei. Protestante, nossa, mas morreu o protestante a rodo queimado. Herege, fogueira. Abre aspas. Protestante também matou muita gente. Muito católico, muito espírita, muitas pessoas que seguiam outras religiões, outros credos. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, que era da época, né? Mas você imagina a pessoa... Tinha os padres que eram os inquisitores, eles saíam em todos os vilarejos. Aí, de repente, tinha relato. Fala, a mulher ali, ela gosta de fazer um chá para melhorar a dor de garganta. Bruxa, fogueira. Meu irmão, e não tinha outra opção. É queimada ela, queimado marido, queimado filho, queimava todo mundo. Então, assim, a visão que a Igreja Católica tem dos líderes sobre esse... A gente vê como o Papa, né? O Papa ele é a própria palavra de Deus. Então, eles têm muito essa divisão. 1 Pedro 1,12, aqueles que foram
revelado que estava ministrando para não para si mesmo, mas para vocês quando falam das coisas que eles anunciaram. Foi daqui que pregaram o evangelho, pelos centros do céu, as coisas que eles anunciaram, observar. Isso, esse aqui fala do texto, né? Tão legal, né? Que essa função não era a função dos anjos, é a função nossa. Pregar o evangelho é minha e sua. Você entendeu? Porque fosse muito fácil, Deus espalhava todas as miríades de anjos, vai convencer todo mundo, mas esse não é o jogo. Existe uma regra nesse jogo, gente. Você entendeu? E essa regra, ela não pode ser desrespeitada. Não sobra pedra sobre pedra. Oh, the King of the Power. Não aguento mais isso, gente, pelo amor de Deus. Alguém tira isso. Como é que faz para bloquear isso no meu Instagram? Não, e virou uma loucura, que assim, no meio gospel é isso. Tipo assim, eu gosto de treinar e tal. Então, assim, eu sigo um pessoal que é no meio da maromba. Os caras tá também, tipo assim, os astrônomos, eu gosto de umas... Cara, todo mundo, bicho, virou uma loucura. Então, toda hora que você vai ver, esse dia eu tava vendo um peixe, o cara segurando um peixe assim, o peixe falando isso. Falei, eu não aguento mais. Custou acabar o trem da menina com iPhone e Coca-Cola, vocês lembram da Vitória com iPhone e com a Coca-Cola? Aí chega o Miguel. Isso porque antes ainda tinha o Joma. Quem lembra do Joma aqui? Meu Deus do céu. Ô, época difícil para ser cristão na internet, né? Vamos ler aqui. Frases como ele vai prestar contas a Deus, não acaba escondendo nós. Então, a gente vê que essa prestação de contas ela é uma coisa bíblica. E a gente vê que Jesus prestava conta a Deus. O Messias prestava conta a Deus e não desobedecia e tinha todo um cronograma a seguir. Então, assim, por exemplo, eu presto contas ao profeta Edson. Eu presto conta a ele. Falo, ó, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, não é que o profeta Edson é meu pai, não, gente. Sim, que eu tenho que falar, Edson, hoje eu vou de blusa verde ou blusa vermelha? Mas é aquele negócio, né? Tipo assim, se você não comunica, depois também não adianta ir lá chorar, né? Você vai lá e faz um trem, você entendeu? Tipo assim, você tem que ter o discernimento de colher bons conselhos. Conversar, falar, profeta, esses dias eu fui abrir uma sociedade e eu conversei com ele. Falei, profeta, o que você acha disso? Você entendeu? Porque, assim, a gente tem que aprender com os mais velhos, né? Por mais que ele tem idade do meu pai, gente. Então, assim, a gente tem que aprender com os mais velhos e os conselhos, os sábios, né? Então, assim, e na igreja hoje, e falando disso das pessoas ser intocáveis, as pessoas são feridas, meu irmão, são feridas. O pastor, semana passada, foi um pastor lá na igreja, lá ele pregou sobre Jonas, sobre um ponto de vista, estava falando com ele, nossa, minha cabeça fez assim, pô! O cara ele pregou sobre Jonas, sobre um ponto de vista que a gente nunca prestou atenção. A gente sempre era sobre Deus, Jonas e Nínive. Aí o cara traz o ponto de vista do dono do barco. O que estava acontecendo na vida, no barco dele, por causa de um cara que entrou. Você entendeu? Então, aquilo que fez a cabeça da gente foi assim, nossa, que trem... Oh, não existe um trem mais doido que a palavra de Deus, que toda vez ela vem assim, de uma forma diferente, meu irmão. Ela faz assim com a cabeça da gente, é bom demais. Então, assim, aí ele não era nem isso que eu queria falar, mas ele falou, ele trouxe muito sobre... falou muito sobre cura da alma, sobre... como é que em Palmas ele chama? Chama de restauração. Falou muito sobre restauração. Então, assim, você está pregando lá em cima e você fala alguma coisa, ou se o líder cobra, se a pessoa não aceita, ela está ferida, meu irmão. Você entendeu? Qual que é a dificuldade da pessoa te perguntar uma coisa e você responder? Falar, meu irmão, fiquei sabendo que você estava lá no futebol lá e de repente você andou xingando os meninos lá. O que aconteceu? Ah, fiquei sabendo que você fez isso. Aliás, aí você fala assim, não, me conta aí a sua versão. O que aconteceu? Foi isso que os discípulos fizeram com Pedro. Chegou até nós, estava acontecendo isso. Como é que foi? Conta para nós. Aí Pedro chegou, contou a verdade, e o que eles viram? Que não tinha como não ser diferente. Então, assim, se você não tem capacidade de se submeter a um líder, meu irmão, você também não está enquadrado para ser um discípulo, não. Jesus fala que o discípulo não tem que ser menor nem maior, mas tem que ser igual. E sendo igual a Jesus, sendo igual a Paulo,
que estava falando, por exemplo, no final do texto, fala que Saulo foi com Paulo para buscar Paulo de Tarso, ficou em Antioquia mais um ano. A gente sabe que Paulo, para começar a pregar e dar os seus sermões, meu irmão, foi quase 14 anos. Então, você imagina a preparação, e isso que Paulo era o mestre da lei. Eu já tive meus questionamentos sobre Paulo, sabe? Sobre muita coisa que a gente vê na Bíblia, e a gente pende muito para um lado. Aí você fala assim, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que Paulo? Por que Paulo chega e fala de umas coisas que para nós parecem ser tão óbvias? Paulo vem e desconstrói isso de uma forma subliminar ou de uma forma que eu não entendo. Mas é isso, gente. É muito interessante isso aí. Tem que... estamos combinando a paleta de cores. É filho, né? Ele tá lá na casa dele lá. É porque vocês não chegou antes, que a primeira coisa que eu fiz quando eu vi ele aqui, ó, quem que tava aqui na sala? Qual que foi a primeira pergunta que eu fiz para ele lá? O que um filho pergunta para a mãe, para o pai, quando chega em casa? Tem comida? Eu falei, profeta, tem janta aí? Sair daqui, eu já quero ir jantar aí. Cadê a Cleo? Mas eu falei que tem lá na casa da Gorete. Só que a Gorete que tava, ela mora muito longe. Então é isso, gente. A gente tem que submeter mesmo. Isso aí faz parte. E se isso está doendo para você, eu desculpa te falar, mas você está ferido. Você tem que achar o motivo dessa dor aí e resolver. Porque não custa nada. O que você estava fazendo? Fazendo isso. Ou melhor, né? Que um discípulo melhor não precisa nem ser questionado. Você já chega e já fala. É difícil isso aí, hein? Mas era o que tem que ser. Gente, eu agradeço a todo mundo. Tem alguém que quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre a aula? Se não tiver, agradeço a todos por esse momento. É um momento muito feliz para mim. Eu fui incumbido de dar essa aula muito recente. Então, assim, eu queria ter preparado mais coisas, mas hoje meu dia foi atribulado de uma forma, gente. Mas é isso, glória a Deus por isso. Né? Muito obrigado por vocês permitirem esse momento de eu estar com vocês aí. Amém, amém. Que bênção, né? Que Deus abençoe cada um de nós de uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Se ficou dúvida, gente. Vocês prestou atenção, né, gente? Amém, amém. Ele já vem com lá embaixo, assim, só para dar aquela quebrada. Então, se ficou alguma dúvida, pode colocar no grupo. Se tem algum comentário, pode colocar no grupo, tá? Nós só fechamos o grupo quando o assunto, tá? Ele desvirtua para outras coisas, que não é a finalidade do grupo. Os administradores do grupo, vai lá e fecha os comentários por um tempo, depois libera novamente. Eu sei que vocês já perceberam que em alguns momentos nós limitamos lá a ação das mensagens devido a alguns assuntos que não condiz com o estudo ou com o propósito do grupo. Se caso acontecer, porque tem muita gente no grupo que nem está participando das aulas aqui, alguns não tem como estar aqui, estão assistindo às gravações, mas outros nunca entraram. Então, se começar a esse tipo de coisa, nós vamos lá e seguramos um tempinho. Então, mas vocês que estão participando, coloque lá, faça um comentário, pelo menos, faça um comentário, movimente o grupo, fale. Semana que vem teremos novas aulas, tá? Na outra semana, novamente, na outra, até nós encerrarmos o livro de Atos. E quem sabe, ao que terminar o livro de Atos, eu estou pensando aqui, meu coração está queimando para nós entrar no livro de Romanos, tá? Livro de Romanos, 2 livros que eu gosto, Romanos e Efésios, né? Então, 2 cartas, né? Romanos e Efésios. Para nós, ali vai ser o ápice. Então, mas primeiro nós vamos preparar vocês com o livro de Atos, né? Para vocês não ficarem assim, muito assustados quando nós chegarmos no livro de Romanos e de Efésios. Entendeu? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Carlos? Quer fazer algum comentário? Gente, para quem não conhece, o Carlos é pastor lá em Rio Verde. Nós vamos fazer uma visita para ele lá qualquer dia desse. Vamos combinar. Shalom, shalom. Não, eu já perturbei bastante aí, ó. O Natan enchendo de comentário, de perguntas. Você sabe que eu achei muito interessante essa abordagem?
Achei muito interessante. E por isso até que eu fiz essa última pergunta aí, né? Que eu coloquei no chat, justamente assim, ó. A gente vê um levantar, achei super interessante a gente comentar do Miguel, que é um assunto em voga, eu acho incrível a gente ter um estudo que toca essa vida real, né? Porque no final de tudo é sobre aplicar, né? Viver uma vida onde essas verdades que a gente aplica, né? E aí, por isso até que eu comentei, né? Que foi muito interessante a ideia sobre prestar contas, porque se nós ficarmos alheios a esse entendimento e discernimento do que está aqui, a gente fica navegando em frases que nos deixam irresponsáveis. Né? Foi isso que eu quis colocar aqui, né? Frases como assim, não, deixa o Miguel pregar, a gente não precisa discernir, entender, ele vai prestar contas a Deus. Eu falo que acaba escondendo a gente numa irresponsabilidade. E se nós temos sobre nós, nessa geração, nós temos que impactá-la com a restauração, ou com mais um passo para a restauração das coisas, né? Eu gosto da frase do profeta Léo, que ele fala assim, que nós temos, Deus está construindo uma parede gigantesca e nós vamos colocar um tijolo, né? Nós estamos colocando um tijolo nessa parede, porque das gerações em gerações. Achei muito interessante trazer essa perspectiva muito real aqui, muito palpável, porque sobre até o ferido, eu estava pensando, né? Nós temos tão uma visão, às vezes, baseada, e aqui, por favor, refute a minha opinião. A gente tem, às vezes, essa visão baseada no clero e na plebe, que é essa separação dessa visão católica, que a gente transforma, e muitas vezes a nossa frustração com os líderes está em enxergá-los como papas dessa geração, como padres desta geração, como alguém tão especial que ele não pode errar, que ele não pode agir de uma maneira até de desenvolver minha vida ou de questionar qualquer coisa, porque ele vai me ferir tudo, porque você espera dele, você espelha nele alguém que tem um comportamento muito além do que ele deveria ter. Você imagina o sumo pontífice, né, Natan? E aí, quando o sumo pontífice tira a batina e lida com você de forma real, usa uma linguagem real, tudo aí a gente acaba frustrando. Assim, trouxe um pouco para... Eu fui pensando e vivendo como que eu lido com a vida, assim. Achei super legal. Amém, amém. Mais alguém? Assim, eu quero só falar da questão. A gente está falando muito sobre o catolicismo, né? Não é que a gente odeia os católicos, não, gente. É porque está em voga, né? Tá, o Papa morreu e conclave. Aí sim, aí na internet vira aquela loucura de agora vem o anticristo, agora vem as profecias de São Tomé, agora é a profecia de Nostradamus, agora é aquele negócio do oitavo líder lá do livro de Daniel, né? Porque eles estão contando depois da criação do próprio Vaticano, não sim da Igreja de Roma. Mas porque é o que está acontecendo. Você abre o seu Instagram aí, tá, a morte do Papa. Já juntaram os cardeais. E o cardeal agora vai ser liberal, ou vai ser progressista, ou vai ser conservador? Vai continuar o que Francisco fazia, ou vai ser pior, vai ser melhor? A própria questão do Miguel. O problema é que a gente também não pode se omitir, gente, diante dessas situações. Essa é a grande questão também. Você entendeu? Às vezes a gente usa, às vezes eu tenho que pedir até perdão a Deus por umas palavras mais duras. Mas eu não consigo lembrar de outra adjetiva a não ser o cara fazer uma pilantragem com a palavra de Deus. E assim, e não é o pior, é que nem um político que rouba dinheiro do INSS, do aposentado. É que nem um político que tira dinheiro de uma UPA. Entendeu? Esse cara é um pilantra, porque assim, ele tá destruindo a vida de alguém, porque alguém lá na ponta lá vai acontecer, entendeu? Aí a pessoa tá desesperada financeiramente e aparece uma pessoa pedindo um voto de R$1.000. Mano, R$1.000 é só que a pessoa tem. Aí, de repente, esse evento de R$1.000 desencadeia muita coisa que lá na frente é um problemaço, entendeu? Às vezes a gente não consegue mensurar agora,
Mas a gente também não pode se omitir esse tipo de coisa. Omitir a lideranças, que nem nosso irmão falou aí. Cara, não existe ninguém que não é intocável. É claro que você tem que tocar na pessoa certa, né? Existe a pessoa que ela tá fazendo todas as coisas. Meu irmão, isso aí você tem que ser o exemplo, tem que ser igual ele. Né? Mas se a pessoa pisou na bola lá, a gente também aqui não é que eu tava falando dos padres aqui, que chegava e matava as pessoas, né? Inquisitor, a gente também que não é os inquisitor evangélicos. Mas tem coisa que, infelizmente, a gente tem que falar e tem que lidar com isso, né? O Miguel, infelizmente, hoje é uma coisa que a igreja brasileira tem que lidar com isso. E isso vai refletir em nós muito tempo ainda, que é o pior, né? Às vezes esse cara sai, que nem, por exemplo, o J.A., né? É um cara que foi revelado na televisão e tal, e de repente sai e faz todo aquele estrago. A Priscila Alcântara sai e faz todo aquele estrago. Mas a gente está acostumado com isso também, né? Na época dos apóstolos teve um tal de Judas também que foi complicado. Amém? Amém, amém. Amém, pessoal, isso é verdade, porque é o seguinte, acaba que você tem que dar satisfação por algo que você não fez. Por quê? Porque é meu papel também trazer um entendimento acerca de uma maturidade aí em relação a defender a minha fé e defender aqueles que são sérios dentro do evangelho. Então aí nós precisamos se posicionar, precisamos falar a verdade. Hoje mesmo eu tive que explicar essa situação para uma pessoa que dentro da empresa que fez a pergunta sobre esse menino. E aí eu tive que, com muita cautela, não denigrir a imagem do reino e, ao mesmo tempo, mostrar que ele está errado. E isso é difícil para nós, mas por isso nós estamos aqui. Você precisa se preparar, porque não foi o primeiro e não será o último. E sempre alguém vai ter que estar aqui para poder defender essa parte sem que desconstrua aquilo que está sendo construído pelo reino de Deus. Amém? Então, que bom que você veio, que você está aqui, que o Senhor te abençoe de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Terça-feira que vem estaremos de volta. Vamos lá fazer a nossa interação no grupo e permanecermos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até terça que vem.